Olá! Nesse bloco, nós vamos falar sobre o cérebro e suas divisões anatômicas e funcionais. Então vamos começar fazendo uma reflexão. Nosso cérebro, o processamento cerebral se dá em diferentes níveis hierárquicos, certo? Já conversamos um pouquinho sobre esses níveis nos blocos anteriores e vamos agora aprofundar alguns desses conceitos. O primeiro nível cerebral é no nível da medula espinhal. Lembram? Toda a informação, ela chega advinda dos nossos neurônios sensitivos, que estão captando os estímulos externos, e os neurônios sensitivos, que também estão espalhados em todo o nosso corpo, captando estímulos internos. Ambos os estímulos, eles são captados pelos neurônios sensitivos e eles aferem dentro do sistema nervoso central, né? Eles estão lá no sistema nervoso periférico, naqueles 100 bilhões de neurônios captando toda essa informação, e eles aferem para o cérebro através da medula. Então, o primeiro nível de processamento é o nível medular, né, na medula espinhal. Então, é lá que a gente tem respostas mais simples, por exemplo, respostas reflexas, né? Se eu sinto que eu encostei em algo muito quente, eu tenho um reflexo de tirar a mão, eu sinto que alguém vai pisar no meu pé, né, eu tenho essa percepção, eu tiro o pé, e essa é a resposta de um nível mais simples, um nível do reflexo. Num nível um pouco mais elevado, a gente tem aquelas respostas que vão acontecer no tronco encefálico. Lembram o que é ou como que é o tronco encefálico? Nos próximos slides a gente vai ver um pouco mais as gravuras do tronco, para vocês lembrarem direitinho. Mas só lembrando, é aquela região, aquela primeira região subcortical que ascende da medula, né? É aquela região que está ligada a todas as nossas características de sobrevivência. Lembram? E o tronco encefálico, ele é subdividido nas suas porções, o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Qual é o tipo de processamento que acontece no tronco encefálico? Vamos lá. O tronco encefálico, ele é baseado na retroalimentação do próprio sistema. Ele é retroalimentado, ou seja, como se ele fosse um feedback daquele estímulo que é recebido. Então, o estímulo chega até o tronco encefálico, o segundo nível de processamento, e lá ele tem um feedback. Por isso que ele é um sistema que vai regular o ritmo cardíaco, o ritmo de respiração, nossa necessidade de sono, de fome e tantos os outros mecanismos que a gente tem fisiológicos, processos básicos fisiológicos. O tronco encefálico, as respostas no tronco encefálico, elas não têm uma resposta antecipatória. O que quer dizer isso? Não ter uma resposta antecipatória. Quer dizer que a gente não consegue prever uma resposta, né? Ainda não há uma consciência, não há esse nível de consciência. Não é uma resposta reflexa, ele é um nível de processamento um pouquinho mais complexo, mas não tem uma resposta antecipatória. Eu não consigo prever, né? Eu não consigo prever que se eu for num ambiente mais frio, eu vou fazer a mudança de temperatura no meu corpo. Não, eu preciso estar num ambiente mais frio e aí o meu corpo vai usar de todos os seus mecanismos para se adaptar àquela temperatura, ok? Elevando um pouco o nível de processamento, né, a gente ainda está nesse cérebro subcortical, a gente tem um terceiro nível que se dá na região do diencéfalo. Lembra quando a gente falou do diencéfalo? O diencéfalo é aquela região onde a gente tem o sistema límbico, né? É aquela região que está super conectada com o sistema endócrino. Então é essa região que integra todas essas questões hormonais, emocionais, toda a nossa regulação de humor, nesse nível mais básico, tá? Num quarto nível de processamento, a gente tem o cerebelo. Vocês lembram a função do cerebelo? Ele tem essa função de regulação de equilíbrio, movimento, postura, né? E no cerebelo, que está interligado ao tronco encefálico, e tem essa função de regulação de postura, equilíbrio, ele também tem uma outra função importante, que é na função da aprendizagem. O cerebelo, ele tem várias conexões com outras regiões do cérebro, e ele é bastante importante quando a gente fala no sistema de aprendizagem. No nosso ciclo de aprendizagem, a gente vai falar mais sobre isso. E no último nível de processamento, aí aquele processamento que já está num nível mais complexo, é onde a gente tem o córtex, o telencéfalo e os núcleos da base. E aí a gente tem o nosso processamento extremamente eficiente, o telencéfalo nessa região mais superficial funcionando, e a gente vai detalhar tudo isso. Em cada um desses níveis, né, o nível 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem neurônios especializados para suas funções específicas, formando diferentes áreas cerebrais, que é o que a gente vai conversar um pouquinho agora, especificando esses neurônios, essas regiões cerebrais e as suas funções. Então vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês uma visão de um cérebro, né? E para a gente entender um pouco do que a gente vai falar nessa aula em termos das regiões cerebrais, tá? Quando a gente pensa no cérebro, a gente tem alguns lobos, né? Anatomicamente visíveis. Então a gente tem o lobo frontal, tá? Que vai pegar toda essa região aqui da frente, daqui para frente é todo o lobo frontal. A gente tem o lobo parietal, que é uma região mais aqui atrás. A gente tem o lobo occipital, bem aqui atrás. O temporal nas têmporas e o cerebelo, tá bom? Que não é um lobo, mas aqui eu coloquei. E o sistema límbico, que em alguns autores hoje já chamam de lobo límbico, né? A gente encontra como sistema límbico ou como lobo límbico, que a gente só consegue ver quando a gente está com um corte medial, olhando o cérebro por dentro, porque ele é nessa região subcortical, certo? Aqui a gente tem o nosso tronco encefálico, né, mesencéfalo, ponte e bulbo, e aqui saindo a medula. Então vamos olhar um pouquinho nessa divisão medial para a gente conseguir enxergar essas estruturas que estão na região subcortical, miolinho do cérebro. Então para vocês entenderem bem, a gente tem aqui a medula, né? A medula sobe no tronco encefálico, que é toda essa região, dividida entre bulbo, a primeira região do tronco encefálico, a ponte e o mesencéfalo, certo? Toda a informação que afere para o nosso cérebro, ele passa por essa região. Por isso a gente tem o primeiro nível de processamento, a nossa medula, o segundo nível de processamento, o tronco encefálico. Necessariamente, esses neurônios vão passar por essas redes, por esses feixes, essas fibras nervosas. Aí a gente tem aqui o diencéfalo, né? Que é essa região subcortical com todas essas estruturas, ok? O corpo caloso, que é esse feixe aqui, ok? Que quando a gente olha a peça, né, humana mesmo, ele é todo esbranquiçado, porque ele contém os axônios dos neurônios, né? Então, todas as fibras que vão passando do hemisfério direito e esquerdo pelo corpo caloso, a gente tem todos os axônios, então ele fica bem branquinho por conta da mielina, ok? Então aqui a gente tem um corte medial, como se eu estivesse cortando aqui do lado, né? Aqui a parte da frente da cabeça, né? O lobo frontal e aqui atrás o cerebelo. Nesse outro
Nessa outra figura, a gente consegue ver, eu trouxe essa figura para vocês observarem o seguinte, a gente está falando de hierarquia, né, de processamento de informação. Na aula anterior a gente falou que o nosso cérebro, nosso sistema nervoso, ele é um processador de informação. O tempo todo a gente está recebendo e enviando informação, certo? Então aqui a gente está falando como que essa informação, ela hierarquicamente é trabalhada. Muito bem. Então a gente tem dentro dos nossos lobos, né, as áreas que são consideradas áreas primárias, áreas secundárias e áreas terciárias. Como que isso acontece? As áreas primárias são as áreas que recebem de cara aquela informação. E depois as áreas secundárias são áreas de maior produção e as áreas terciárias mais conexão ainda, vai fazendo o uso de informações da área primária e secundária para ser processada na área terciária. Muito bem. Então, com o que vocês já sabem, vocês conseguem entender que, por exemplo, o telencéfalo, né, a sua porção mais superficial, aqueles neurônios que estão em camadas mais superficiais, eles são neurônios das áreas terciárias, ok? A gente já sabe também que o desenvolvimento do nosso cérebro, ele se dá de dentro para fora, de trás para frente, certo? De dentro para fora, de trás para frente. Então, por isso, a gente tem nessa área aqui, que é lá o lobo occipital, bem aqui atrás, é uma área primária, né? É uma área primária que é a área que vai interpretar aquela imagem que os neurônios que a gente tem na nossa retina, eles retêm. Então, aquela imagem ela é retida, ela é primariamente respondida e processada aqui nesse córtex, tá? A gente tem um outro córtex primário, uma outra região primária, que é essa região aqui, que é conhecida como uma região sensório-motora, bem aqui em cima da cabeça. Então, esses neurônios que aferem do tronco encefálico, passam pelo diencéfalo, eles estão bem nessa região, eles também são neurônios dessa região chamada de região sensório-motora. E olha só, a gente tem neurônios sensitivos ou sensório e tem neurônios motores. Então, aquela resposta primária, que é recebida pelos neurônios sensórios e respondida pelos neurônios motores, também é processada nessa região aqui, certo? Às vezes, né, algumas ou muitas das vezes, essa resposta ela precisa de mais processamento, precisa de informações de outras redes, de neurônios de outras regiões. E aí ela é processada em áreas secundárias e ou áreas terciárias, ok? Então aqui essa figura mostra um pouquinho isso, falando das regiões motoras, que são essas regiões que vocês veem em roxo, das regiões verdes, né, que são as regiões de associação, e esse roxo mais forte, as regiões associativas, né, desses neurônios que a gente tem, neurônios sensitivos, neurônios motores e os interneurônios que estão fazendo essa associação entre os neurônios. Nessa gravura, né, é um cérebro na sua transparência, a gente consegue ver a estrutura, ainda que o cérebro esteja no todo, aqui no 3D, a gente consegue ver a estrutura do hipocampo e da amígdala, tá? Que são estruturas importantes para o psicólogo, para o neuropsicólogo, porque eles são importantes para a nossa regulação emocional. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a amígdala, que são essas duas bolinhas aqui que a gente tem, como se fossem duas ervilhinhas no hemisfério direito e esquerdo, e o hipocampo, tá? Quando a gente fala da amígdala, a primeira coisa que a gente já pensa, né, a amígdala, sua função mais proeminente, a amígdala é o nosso sinal de alerta, né? É o porteiro que vai falar, opa, tem problema aqui, é o sinal de alerta. A regulação da amígdala, né, o bom funcionamento da amígdala, ela vai gerar um bom funcionamento do ser humano, né? Uma amígdala que ela está muito ativada, ela vai gerar uma pessoa que está sempre em sistema de alerta, ok? É claro que não é tão simples assim, né? Porque a gente já sabe que nunca a gente está falando em relação de causa e efeito, né? O efeito nunca é uma causa única, lembram daquela figura do pêndulo, né? Uma coisa leva a outra, que leva a outra e assim por diante. E o hipocampo, que é onde a gente armazena todas as nossas memórias, né? Tudo que a gente vai fazer, todas as nossas ações, né? Elas advêm de aprendizagens anteriores, né? Então todo comportamento, até de quem eu sou, de como eu ajo, advém do que eu sei sobre mim, do que eu sei de como eu tenho que agir com as pessoas, com o mundo, com as coisas, enfim. E essas memórias armazenadas, o armazenamento, né, uma das principais funções do hipocampo é esse armazenamento. E aqui, por fim, a gente tem os núcleos da base do cérebro humano, né? Quando eu falei lá do 5º nível de processamento, eu coloquei para vocês, olha, ele acontece no telencéfalo e núcleos da base. O telencéfalo é essa região mais superior, só que a gente tem no cérebro alguns núcleos que são conglomerados de corpos de neurônios, onde eles fazem alguns conglomerados. Esses conglomerados são chamados de núcleos da base, tá? Então a gente tem o núcleo caudado, o globo pálido, o putamen e o núcleo accumbens. Olá, nesse bloco nós vamos ver algumas anatomias, né, as anatomias de lobos do cérebro, ok? Então vamos começar olhando melhor o lobo límbico. O lobo límbico, então, são essas estruturas dispostas em forma de C em torno do diencéfalo que se relacionam com a fisiologia das emoções, memória e aprendizado, tá? Então um pouquinho do que a gente já falou, vamos reforçar. A gente tem aqui um corte medial do cérebro, tá? Sempre que eu falo do corte medial, a gente tá falando desse corte que corta ao meio, tá? E a gente aí tá olhando o miolinho do hemisfério direito. Várias estruturas aqui vocês já conhecem, então vamos reforçar. Aqui a gente tá vindo da medula. Essa estrutura aqui que vocês já conhecem é o tronco encefálico. Muito bem. O tronco encefálico que vai estar dividido nas suas porções, bulbo, ponte e mesencéfalo, certo? O sistema límbico ou lobo límbico, ele sobe aqui nessa estrutura que é o diencéfalo. Um pouco mais para cima, toda essa estrutura, esses neurônios que a gente tem aqui, toda essa rede neuronal, ela é chamada do telencéfalo, que é uns 80% do cérebro, ok? E aqui o cerebelo. Muito bem. Em relação ao sistema límbico, olha só, quando a gente fala essa estrutura medial, ou seja, lá no meio do cérebro subcortical, em forma de C, se vocês observarem, eu vou até
apagar aqui, para vocês verem, e eu vou fazer aqui de novo. Olha, aqui a gente tem o corpo caloso, tá vendo? Ele tem bastante feixe, a gente tem muito neurônio passando aqui no corpo caloso. E aqui é essa estrutura aqui, ó, forma um C aqui, se a gente for olhar direitinho, ó, essa estrutura aqui em forma de C, bem por cima do corpo caloso, que é a estrutura chamada giro do cíngulo, tá? Esse C aqui é bem o giro do cíngulo, e aqui por dentro a gente tem o tálamo, o hipotálamo, a gente tem o hipocampo, a gente tem a amígdala, todas essas estruturas, a gente tem o sistema endócrino, né, que vai ter todas as glândulas secretando hormônios. Então é uma área que é específica, né, tem a sua especialização na nossa regulação de emoções, memória e aprendizado. O lobo occipital. Vocês lembram onde é o lobo occipital? Bem aqui atrás da cabeça, né? A gente já falou que o lobo occipital, ele é uma área primária, né? O que é uma área primária? É uma área que responde primariamente, né, sem tanta complexidade, às informações que são advindas. O lobo occipital, aqui atrás, ele recebe, né, de uma forma bem direta a informação dos neurônios que estão na nossa retina. Então, aquela informação visual, ela é primariamente processada no lobo occipital. A gente não quer dizer que a gente enxergue com o lobo occipital, né? A gente vai enxergar, né? São os neurônios da retina que vão captar. Lembram em aulas passadas que eu falei? Os neurônios, eles têm a função de converter qualquer estímulo numa resposta elétrica, numa corrente elétrica. Então, aquilo que é visualmente recebido, ele é convertido numa corrente elétrica e ela é captada primariamente pelos neurônios que estão lá, especializados para fazer isso no nosso lobo, nessa região occipital, região posterior, ok? Então, o lobo occipital, localizado na parte inferior do cérebro, né? Processa estímulos visuais e é conhecido, portanto, como um córtex visual. Processa imagens provenientes dos olhos e vincula essas informações com as imagens que a gente tem na memória. Ou seja, ele não vai só enxergar, né, ele vai interpretar aquilo que ele está enxergando. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa, né, além de transformar essa informação visual em corrente elétrica, que faça sentido para o cérebro, essa informação ela é processada. Então, a gente tem conexão aí com neurônios do hipocampo, que tem imagens, né, memórias visuais, para que a gente faça associações, para que a gente consiga entender, né, compreender e categorizar aquilo que a gente está vendo, enxergando. Aí nós temos a região parietal. A região parietal, ela é responsável pela interpretação de sensações táteis, né? Tato, sensações térmicas, dolorosas, compreensão de formas e de objetos. Então, é uma área, lembra, a gente falou bem aqui também, nessa parte, é uma área que ela vai receber todas essas informações de organização do espaço, de organização do todo. É uma área responsável pela nossa habilidade de fazer cálculos numéricos, raciocínio, visão espacial. Então, toda vez que a gente tem um paciente, né, alguma pessoa que traga essa demanda de alguma dificuldade, né, de percepção espacial, de dificuldade numérica, de raciocínio, a gente sempre, essas questões de aprendizagem que podem surgir, a gente sempre vai associar ao funcionamento, né, das redes neuronais que estão aí localizadas no lobo parietal, certo? É claro que, sempre lembrando, a gente está falando de uma rede super complexa, que uma coisa leva a outra, né, mas que, primariamente, a gente associa a região parietal a essas questões. Então, a região parietal, ela tem papel fundamental no comportamento motor também, nas nossas percepções, orientação visual e espacial, também cognição, né, é extremamente ligada a processos de aprendizagem, né, porque é a forma que a gente recebe o estímulo, né, que esse estímulo ele é recebido e ele é interpretado e ele é organizado nessa região, como se fosse um filtro de organização dessa região para ir passar para outras regiões de nível de processamento mais avançado. E aqui é interessante, a informação sensorial é um subsídio para a tomada de decisões. Lembram? A gente falou um pouquinho do lobo frontal nos blocos anteriores e a gente falou, olha, essa região, que é a última região a ser desenvolvida, né, de trás para frente, uma das características dessa região é que é lá que a gente tem a tomada de decisões, né? Mas a tomada de decisões, ela depende de muitas outras coisas. Se a gente for pensar como que a gente toma decisões, né, a gente vai ver que a gente elenca neurônios, redes neuronais de muitas partes do cérebro, né? Então, quando eu decido fazer alguma coisa, embora eu tenha a sensação, a percepção, que é um processo racional muitas das vezes, né? Eu vou lá, penso e tomo uma decisão. Esse processo racional, né, ele passa por muitas redes neuronais. Existem estudos que mostram, olha, toda decisão, né, na verdade, toda decisão racional, na verdade, ela é emocional, porque ela passa, né, por todas essas regiões, um pouco do que a gente estava falando nos blocos passados, ela passa por outras dessas regiões e, na verdade, a decisão tomada, ela vai só justificar aquilo que já foi tomado num nível mais inconsciente, vamos dizer assim, né? E quando a gente fala em inconsciente dentro da neurociências, a gente está falando daquilo que não é percebido pela consciência, né? É aquilo que existe, aquela informação que existe, mas que ela não é percebida pela consciência. Lembram no bloco passado? A gente estava falando sobre situações traumáticas, né? Que são situações que são recebidas pelo corpo, né? E elas são processadas num nível hierárquico, onde ainda aquela informação não consegue subir num nível de processamento maior. Quer porque a gente esteja falando de uma criança que ainda tem um cérebro imaturo, ou até de um adulto que não deu conta, né? De não conseguiu significar aquela situação. Então aquela situação ela fica como se fosse presa, uma informação, uma memória presa num nível mais subcortical, né? Naquela região do diencéfalo, naquela região onde a gente está falando da fisiologia das emoções, e não de um processamento cognitivo, certo? Então, essas informações que estão lá, elas estão levando a gente a tomar decisões também. Então, todas essas situações que elas estão lá, sejam porque elas estão presas, vamos dizer assim, nesse nível mais subcortical, porque não houve condições de um processamento maior, mas todas as nossas lembranças afetivas fazem com que a gente tome decisões, certo? Então, o lobo parietal, que ele é um lobo também de uma região, de um nível de processamento, não é um nível terciário, uma área terciária de processamento, certo? Ele também participa da nossa tomada de decisões.
Bom, como a gente já disse, né, ele é importante na resolução de problemas numéricos, nosso senso de magnitude, de espaço, raciocínio quantitativo, elabora os cenários para que a gente se comporte de determinada forma, porque é no lobo parietal que a gente vai ter quase que uma organização dos estímulos que chegam, né? A gente recebe estímulos de diversas formas e esses estímulos são organizados no lobo parietal, por isso tem muito uma questão espacial aí, né, temporo-espacial, para que eu tenha a minha tomada de decisões, meus comportamentos, enfim. E aqui, um outro lobo que a gente trabalha bastante, né, dentro da neuropsicologia, é o lobo temporal. O lobo temporal, direito e esquerdo, né, todos os lobos a gente tem nos dois hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O lobo temporal bem aqui em cima da orelha, das orelhas é onde a gente vai fazer a interpretação dos estímulos auditivos. Enquanto que a interpretação dos estímulos visuais acontece nos lobos occipitais, os estímulos auditivos, eles são interpretados e processados nos lobos temporais. Por isso que os lobos temporais são conhecidos como os lobos da linguagem, principalmente o lobo esquerdo, que é onde a gente tem áreas específicas da linguagem, de Broca e Wernicke, que são estudiosos que descobriram, né, como que os neurônios do hemisfério esquerdo, dessa região, são importantes quando eles fizeram a correlação de pessoas que, por determinadas lesões, perderam capacidades de execução de fala ou de compreensão da linguagem. Mas o lobo temporal, ele não é só responsável, né? As coisas são como uma orquestra, lembram sempre da ideia da orquestra, né? Não funcionam separadamente. A gente precisa do funcionamento global para que haja um bom resultado. Então, além do processamento auditivo, a gente aqui também tem processamento de informação visual. São lobos que estão super ligados às regiões corticais, que são a região de regulação da emoção, memória, linguagem, né? Afeto. Ok? No próximo bloco, a gente vai continuar falando dos lobos. Vamos falar um pouquinho do lobo frontal, né? Vamos dar uma ênfase ao lobo frontal, que é o nosso lobo de organização terciária, né? De muitas funções de trabalho do neuropsicólogo. E vamos falar também da sua capacidade, a capacidade do cérebro de aprender. Olá, alunos! Nesse bloco, nós vamos falar então um pouquinho mais sobre o lobo frontal e entender como que se dá processos de aprendizagem, como que nós aprendemos. Então vamos lá. O lobo frontal, né, é essa parte que constitui a parte mais anterior e a maior parte de cada um dos nossos hemisférios. É no lobo frontal que a gente faz todos os nossos planejamentos de ações, dos nossos movimentos, nos lobos frontais que a gente tem as redes de atenção, de memória, nossa consciência social, nosso caráter, nossa identidade, motivação, o planejamento mental que eu preciso fazer para qualquer comportamento. É no lobo frontal que eu tenho, ele faz rede com a amígdala, né, então o mecanismo de luta e fuga, vou falar um pouquinho desse mecanismo de luta e fuga para vocês, quando logo funciona a relação, né, desse mecanismo com o bom funcionamento do lobo frontal, e é o lobo que vai identificar problemas e enviar para todas as regiões do cérebro. Então vamos especificar um pouquinho, entender um pouquinho o lobo frontal através desse mecanismo de luta e fuga. A gente já conversou um pouquinho que a amígdala é o nosso senso de alerta. Lembram que a amígdala são aquelas duas ervilhinhas, né? Ela tem uma bolinha bem na pontinha assim do hipocampo, na região subcortical, uma em cada hemisfério, e a amígdala ela tem essa função. Os neurônios dessa região, eles funcionam como um sistema de alerta, um sistema de perigo, né? Esse sistema sempre é importante e foi muito importante pro próprio processo evolutivo do ser humano, né? Que a hora que eu me sinto em perigo, ele coloca o corpo em ação, o organismo em ação. Mas a amígdala, ela é uma região de processamento, né, bem simples. Ela vê o perigo, né, e ela vai reagir ao perigo. Então, por exemplo, um exemplo bastante clássico até, se eu vejo um graveto no chão, né, a hora que eu vejo um graveto no chão, eu posso pensar que é uma cobra. E aí eu de cara bati o olho no graveto, me assustei, meu Deus, uma cobra, né, e já dei um pulo para trás. Essa informação, ela imediatamente já vai para o meu lobo frontal, né, que vai fazer essa conexão. Olha, essa é a relação com a luta ou fuga, né? O que é esse mecanismo de luta ou fuga da amígdala? A hora que eu vejo o graveto, meu Deus, uma cobra. Mata a cobra, luta, né? Vou em frente à situação de perigo, vou reagir com o mecanismo de luta. Ou eu vou fugir, né? Vou me esquivar. Essa é uma resposta imediata, né? Nesse nível de processamento que acontece lá no diencéfalo. Lembra? O terceiro nível de processamento hierárquico. Só que aí essa informação, ela sobe para o lobo frontal. E aí o lobo frontal vai dizer, olha, é só um graveto, né? Se é só um graveto, não há nada a ser feito. Então eu posso até tomar um susto, né, imediatamente, mas aí eu consigo autorregular o meu corpo, né, para que esse mecanismo de luta ou fuga cesse. Muito bem. E aí, vamos já fazer conexão com outros conhecimentos que vocês já têm. Esse mecanismo de luta ou fuga, ele é regido pelo sistema nervoso periférico, parasimpático e simpático. Lembram? Sistema nervoso periférico autônomo, que vai regular essas ações através dos nossos hormônios. Então, se eu estou no mecanismo de luta, é o meu sistema simpático que é ativado, ação. Aí o mecanismo de fuga é o parasimpático, né? Desce, para, regula. E ação, não ação. Ação, não ação. O lobo frontal, através do lobo frontal, quando ele diz assim, não, é só um graveto, né? Essa regulação faz com que esse sistema funcione de forma efetiva, de forma eficaz. Se eu tenho um lobo frontal que não funciona muito bem, né? Que ele está hiperativado ou hipoativado, e aí a gente está falando de frequência mesmo, de corrente elétrica, porque o funcionamento, a gente já viu, ele é eletroquímico, né? Eu vou ter uma disfunção aí no meu comportamento, né? Um lobo frontal, né, lobos frontais que estão hiperativados, é aquele lobo frontal que está trabalhando demais, está pensando demais, é aquela mente inquieta. Então, é aquele processamento, que daí é processamento de raciocínio, de cognição, mas que está vendo perigo em tudo, né? Então, ele está enxergando perigo onde, na realidade, não há perigo. Ou é um lobo frontal hipoativado.
o desenvolvimento é mais lento. Então, eu já reagi, eu já me estressei com toda a situação para aí depois de um tempo ele entender, ah, não, é só um graveto, né? E isso demora um tempo maior porque ele está hipoativado. Enfim, foi só um exemplo, a gente vai trazer ainda outros exemplos e outras situações para vocês entenderem e começarem a entender o funcionamento de todo o sistema integrado, tanto do sistema nervoso central, como do sistema nervoso periférico e todos os lobos do cérebro. Porque é isso que acontece aqui nos lobos frontais, né? Como é uma região de maior complexidade de desenvolvimento, a gente tem a integração de todas as informações aqui. E é por isso que ele vai trabalhar com funções executivas, né? E todas essas questões aqui de atenção, memória, consciência, senso de identidade e tudo mais. Bom, ainda falando sobre o lobo frontal, vamos lá. A gente tem o lobo frontal, que é a grande parte da metade da cabeça para frente, e o córtex pré-frontal, que é a região mais da frente ainda, essa região da testa, tá? E aqui a gente tem ainda aquelas mesmas funções: planejamento de estratégia, formação de meta e objetivo, regulação das minhas ações para atingir os meus objetivos, né? O que eu tenho que fazer para atingir meus objetivos, escolher habilidades requeridas para a implantação dos meus planos, para a implementação dos planos, coordenar os planos na ordem correta, né? Ah, eu tenho que fazer determinada coisa, essa coisa segue alguns passos, né? Eu consigo cumprir etapas com vários passos, eu consigo alcançar objetivos de longo prazo, né? Quando a gente começa a fazer esse tipo de questão, de questionamento nas anamneses, né, nas avaliações neuropsicológicas, a própria resposta do sujeito já faz com que a gente vá identificando que tipo de disfunção ele tem na sua organização cerebral. Inibição de comportamentos, né? Então, essa pessoa ela consegue ter controle inibitório dos seus impulsos, né? Ou ela fala e depois se arrepende do que falou, né? Ela age e depois se arrepende da forma que agiu, né? Eu tenho que ter um lobo frontal funcional para que esses comportamentos não aconteçam. E a região, nessa região pré-frontal, é a região chamada de metacognição, né? O que é a metacognição? É eu saber que sei, né? A cognição é o pensamento, né? É o conhecimento, e a metacognição é quando eu sei que sei. Que, lembra quando eu falei lá de Damasio? Esse nível mais profundo de consciência, né? É eu saber quem eu sou no mundo, né? Não é só ser, é saber quem se é. E essa é a metacognição. Então, a metacognição não é uma habilidade cognitiva em si, né, específica, mas ela abrange todas as funções executivas dos nossos lobos frontais. Ainda falando de metacognição e córtex pré-frontal, né? Então, é o meu eu-consciência, a única porção do cérebro que avalia a nossa própria existência ou realidade, né? Por isso, é a última a ser desenvolvida, né? Quando a gente olha o bebezinho no seu desenvolvimento, né, ele não tem consciência de ser, né? Ele não tem consciência de ser no mundo. Lembra quando o bebezinho tem aquela fase, a fase do espelho, que ele se olha no espelho e começa a se reconhecer no espelho como alguém que é ele, né? Não é uma outra criança que ele tá vendo, porque há um período do desenvolvimento que ele olha no espelho e ele acha que tem outra criança lá, né? Então, a hora que ele começa a olhar no espelho e perceber que aquela imagem que ele está vendo é ele, né? É um momento em que esses neurônios, né? Essa rede neural está sendo formada, né? E aí os estímulos das pessoas à volta dele, que vão mostrando, olha, você, né? É você. E aqui a fase que aquela criança deixa de se designar através da terceira pessoa e começa a se designar como eu, né? A gente está vendo como que no comportamento, né, expresso, a gente está vendo no comportamento expresso essas redes neurais que começam a se formar. Então, a metacognição é isso, né? É eu saber da minha própria consciência. É eu saber que sei, eu saber o que eu não sei. E isso é uma alavanca para os meus processos de aprendizagem, né? Para eu aprender qualquer coisa, eu preciso saber o que eu sei e o que eu não sei. Porque eu preciso partir de uma referência, né, para poder aprender. Então, eu preciso do desenvolvimento dessas redes neurais para poder aprender e a reagir sobre o mundo. Então, conforme eu vou aprendendo, eu vou fortalecendo essas redes neuronais. Por isso que a gente, lá no comecinho, a gente já estava falando, né? A coisa é uma via, é bidirecional, é de mão dupla. E não tem quem começa, né? A gente tem um organismo que vem ao mundo predisposto, mas as primeiras experiências, ainda intrauterinas, elas já estão modificando esse organismo. Então, o córtex pré-frontal nos ajuda a tomar decisões em um ambiente incerto e em constante mudança. O nosso ambiente, o nosso mundo está o tempo todo mudando, né? A gente está sempre lidando com incertezas, a gente vive muito mais um mundo de incertezas do que certezas. Então, a gente precisa estar o tempo todo tomando decisões. Para tomada de decisões, eu preciso saber o que eu sei, o que eu não sei, o que é, o que não é, como é, o que não é, né? E isso num ambiente incerto e em mudança. Então, essas redes estão o tempo todo trabalhando e sendo necessárias. Então aqui, pensando em tudo isso, vamos pensar um pouquinho como que nós aprendemos, né? Eu já falei para vocês, né? Todo ser humano tem capacidade de aprender. Na medida que a gente tem um sistema nervoso, que a gente tem um cérebro, a gente tem capacidade de aprender, né? E a gente aprende se desenvolvendo, né? A partir das experiências. Então, quando eu tenho experiências, quando eu tenho condições favoráveis à aprendizagem, né? Que condições são essas? As próprias experiências. Eu tenho condições de aprender. Cérebros são máquinas, que eles vão usar as experiências do passado para poder prever o futuro, guiar seus comportamentos, suas emoções, seus pensamentos, com o objetivo de reduzir a sensação de incerteza. E isso é muito legal a gente pensar como que nós funcionamos, né? Quando a gente fala em padrões automáticos de funcionamento, quando a gente fala em pensamentos automáticos, em crenças, né? Crenças automáticas, que todos nós temos, né? Nós criamos uma forma automática de ser. Por quê? Primeiro porque a gente já viu a quantidade de energia que o nosso cérebro gasta para fazer, né? Para viver, para fazer todas as coisas. Isso porque a gente não fica o tempo todo pensando, né? Todo dia eu vou pensar se eu gosto de arroz com feijão. Não, uma vez decidida no passado que eu gosto, já está decidido, né? E isso se torna automático. Então, quando a gente fala, olha, o cérebro ele usa do passado para prever o futuro, ele está falando exatamente desses processos
processos automáticos, desses padrões automáticos neuronais que geram padrões mentais automáticos, né? Então, para que eu mude um padrão mental automático, né, um processamento mental que é automático, uma crença automática, eu preciso pensar o que está por detrás disso. Redes neurais, o que está por detrás disso são redes neurais que estão cristalizadas naquele tipo de processamento, naquele tipo de informação. Então, hoje a gente tem mas algumas formas, algumas metodologias onde a gente trabalha, além da mente, né, a gente trabalha com neuromodulação, técnicas de neuromodulação que vão trabalhar com essa regulação de rede neuronal, né? Regulando rede neuronal, a gente regula a mente. Então, é um outro tipo de trabalho que ele vai trabalhar com a estrutura organísmica para possibilitar melhores respostas comportamentais. Bom, quando a gente fala de aprendizagem, a gente está falando, né, que essa incerteza, ela nos amplia a nossa zona de conforto e leva à aprendizagem. Outra coisa em relação à aprendizagem, que a gente já disse, é que ela precisa de tempo para se consolidar. A gente precisa de repetição. A aprendizagem é aquilo que a gente repete. Porque eu não estou falando de um padrão que se tornou automático. Ele se tornou automático a partir de repetição. Então, qualquer aprendizagem, qualquer coisa que eu quero que o sujeito aprenda, ou que eu aprenda, eu preciso fazer com aquilo repetidamente. Porque eu vou criar redes neuronais que fazem isso automaticamente, confortavelmente, e aí eu não preciso mais de tomada de consciência para fazer aquela atividade. Quando eu tenho essa repetição, eu mudo a minha rede neuronal em mecanismos chamados de neurogênese ou sinaptogênese. A neurogênese é quando eu mudo a estrutura dos neurônios. E a sinaptogênese, que seria a plasticidade funcional, não estrutural, como a neurogênese, é quando eu tenho a mudança na eficácia dos neurônios. Antigamente não se sabia muita coisa sobre a plasticidade em nível de neurogênese e sinaptogênese, e hoje a gente entende que os neurônios eles estão mudando todo o tempo, assim, que a gente está aprendendo e modificando, está se mudando a sua estrutura, né, a sua estrutura em termos de árvores dendríticas, formando mais dendritos e mudando o nível das sinapses. Agora, para finalizar, vamos pensar um pouquinho, né, fazer um quiz. Eu já falei para vocês do Antônio Damasio, né, neuropsicólogo português, e ele fala em um dos seus livros que toda e qualquer expressão racional está baseada nas emoções. Como que a gente pode entender ou explicar esse conceito do Damasio a partir daquilo que a gente já sabe do sistema nervoso? Vocês já sabem responder essa pergunta, né? Então vamos lá. Ainda parafraseando Damasio, nossa consciência começa com o sentimento do que acontece quando vemos, ouvimos ou tocamos. Então a consciência começa com o sentimento de tudo aquilo que acontece quando nós percebemos o mundo à nossa volta. Nós somos o tempo todo inundado por todos esses estímulos. E uma das funções mais importantes do nosso sistema nervoso é construir uma representação interna, né, que seja fidedigna com esses estímulos externos. Então quando eu olho o graveto e eu acho que é uma cobra, e eu acredito que é uma cobra, o meu cérebro acredita que é uma cobra, existe uma falha, um mau funcionamento. Por quê? Ele não está construindo uma representação interna fiel ao estímulo externo. Ok? Um sistema nervoso que é funcional, ele representa internamente uma representação interna fiel aos nossos estímulos externos. Então, interpretar sensações é um aprendizado que a gente desenvolve ao longo da vida. Nós somos frutos das nossas emoções e dos nossos sentimentos, que se manifestam primeiramente no nosso corpo e não na nossa mente, né? E olha que interessante, né? A gente é fruto disso. Porém, no nosso processo evolutivo, a gente começou a ficar tão ligado, né, tão atento ao que acontece ao mundo à nossa volta, que a gente perdeu essa conexão com as nossas emoções. E quando a gente perde essa conexão com as nossas emoções que dizem das nossas percepções, a gente começa a perder essa funcionalidade do sistema nervoso de interpretar esses estímulos todos. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre tudo isso, quando a gente pensa, né, como que na prática a gente coloca toda essa teoria. Olá, alunos! Muito bem, vamos começar esse bloco refletindo sobre a seguinte questão. Em um dos seus experimentos, o neurocientista Pascual Leone vendou adultos com visão saudável durante 5 dias e os estimulou a usar outros órgãos do sentido. Então, aquelas pessoas do seu estudo estavam todas vendadas, eles ficaram absolutamente vendados durante 5 dias e, portanto, eles precisavam, né, viver durante esses 5 dias usando os seus outros órgãos do sentido. Após esse experimento, ele fez exames de imagem com todos os seus objetos de estudo, né, as pessoas que participaram do estudo, e esses exames de neuroimagem evidenciaram que o córtex visual dessas pessoas começou a ser ativado a partir de estímulos táteis e auditivos. Olha que interessante. O córtex visual, né, o nosso córtex occipital, que a princípio ele está lá muito especializado para trabalhar com interpretações visuais, estímulos visuais, como aqueles estímulos visuais não estavam mais chegando, né, ele começou a trabalhar, aqueles neurônios começaram a se virar. Então eles começaram a trabalhar com outros estímulos, os estímulos táteis e os estímulos auditivos. Que conclusão que a gente consegue chegar com tudo isso? Acho que vocês já têm bastante conteúdo para pensar um pouquinho sobre o que aconteceu dentro da cabeça, né, do córtex, nas redes neuronais dessas pessoas desse estudo. Bom, aqui a gente vai estar falando de plasticidade, neuroplasticidade cerebral. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de se adaptar. Quando eu falo para vocês, todos nós somos capazes de aprender, a gente só precisa de estímulo, né? O que eu estou dizendo? O cérebro se adapta. O nosso cérebro sempre se adapta a diferentes condições. E isso é o mecanismo chamado de neuroplasticidade. Todo o cérebro é capaz de se adaptar. A plasticidade cerebral e a aprendizagem neuronal, então, são influenciadas por, primeiro, as experiências que cada sujeito tem. Então, vocês observaram no estudo? Quando os estímulos eles eram táteis e auditivos, ao invés de visuais, né, esse cérebro ele começou a compreender esse tipo de estímulo e no final do experimento as pessoas estavam se comportando de uma forma muito mais eficaz do que no primeiro dia do experimento.
uso sistemático, né? Se aquelas pessoas ficassem vendadas por algumas poucas horas, né, grande diferença não teria ocorrido. Mas elas ficaram 5 dias consecutivos, né? Durante 24 horas, o tempo todo, fazendo várias coisas. Então, sistematicamente, elas foram fazendo uso de outras redes, né, para se adaptar, para poder fazer todas as coisas do dia a dia. E um ambiente estimulador. Elas não ficaram vendadas, deitadas numa cama num quarto escuro, né? Elas tinham que fazer todas as atividades do seu dia, só que com as vendas nos olhos. Então, atividades como se alimentar, se vestir, tomar banho, escovar os dentes, né? Todas as atividades do dia a dia, atividades de vida diária, aquelas pessoas executaram, né, e foram se especializando na execução na medida que os dias passaram. A aprendizagem, então, ela se caracteriza pela formação e consolidação da ligação entre os neurônios. Quando esses neurônios, né, eles passaram a se adaptar e funcionar de forma diferente, houve aprendizagem, né? A aprendizagem é quando aquilo já começa a acontecer num nível mais do hábito, né, do nível do automático, do padrão automático. Aí é quando eu digo, olha, eu aprendi, né? Eu aprendi a fazer isso, eu aprendi a escovar os dentes com a mão esquerda porque eu estava com a minha mão direita incapacitada, né? No começo era muito difícil, de repente eu já estou fazendo, não estou nem percebendo o que eu estou fazendo. Quando eu vi, eu já estou fazendo de uma forma simples e automática, porque eu já criei, então, uma rede neural que funciona dessa forma, e aí eu posso dizer que eu aprendi porque aquele padrão está consolidado. Ou seja, é um processo que precisa de tempo e repetição para se consolidar. Os neurônios isso por quê? Os neurônios que são ativados simultaneamente, né, eles vão se conectar, formando círculos neuronais. Então, quando eu estou executando determinada tarefa, né, por exemplo, vamos pegar o estudo, que a gente começou refletindo. Aquelas pessoas perderam o seu maior estímulo sensitivo, que é a visão, né, que é o estímulo que a gente mais usa. Elas perderam aquele estímulo. Então, os neurônios, eles foram forçados, né, os neurônios táteis, os neurônios auditivos, eles foram forçados a trabalhar mais. E como eles foram forçados a trabalhar mais, eles estavam mais produtivos, vamos dizer assim, eles começaram a se conectar mais. Ó, neurônios que são ativados simultaneamente têm a tendência a se conectarem, formando circuitos neuronais. Então, aqueles circuitos foram se solidificando, foram se fortificando, né? Esses circuitos, eles acabam gerando padrões automáticos de processamento. Certamente, depois do estudo, as pessoas lá voltaram a enxergar, tiraram as vendas, mas elas se tornaram pessoas com muito mais sensibilidade tátil e auditiva. A aprendizagem, portanto, exige repetição, exige treino e reexposição à informação. Então, a gente precisa treinar, repetir, e essa informação tem que ser resposta, né? Eu preciso estar diante do estímulo repetidamente várias vezes, quebrando a hegemonia de padrões cerebrais. O que quer dizer? Eu tenho, na aprendizagem, é usar o passado para criar o futuro, não é? Então, quando eu tenho um passado que eu preciso quebrar esse padrão. No experimento, como que ele quebrou o padrão de eu captar as informações primariamente pelos meus estímulos visuais? Tirou o estímulo visual, né? Se eu quero mudar algum hábito, eu preciso tirar aquele hábito, e aí eu preciso usar da minha consciência, tomada de consciência para dizer, lobo frontal para dizer, não quero fazer mais isso, né? Porque não é automático. Para aí sim criar um outro processo, primeiro no nível da consciência, da decisão, da tomada de decisão, e depois fazer com que esse novo padrão se torne automático. E a gente vai usar desse conceito, dessa ideia, para todas as propostas de neuroreabilitação que a gente usa dentro da clínica, né, da avaliação neuropsicológica e reabilitação neuropsicológica. Então, quando eu quebro a hegemonia dos padrões cerebrais, eu quebro preconceitos, eu quebro vícios, eu quebro pensamentos recorrentes, percepções equivocadas sobre as situações e as pessoas. Na maior parte das vezes, no início, como eu estou dizendo para vocês, né, para que eu consiga criar uma nova aprendizagem, no início eu preciso monitorar a nova ação, né? E eu vou fazer esse monitoramento por meio da consciência, certo? Se eu quero criar um novo hábito, seja porque eu entendo que o meu hábito anterior não é saudável, seja porque ele não é mais possível, porque houve determinada incapacidade, né? O sujeito se tornou incapaz. Dentro da clínica, da neuropsicologia, a gente trabalha muito com isso, né? Pessoas que sofreram determinadas lesões, e aí aquela função que ela conseguia executar com facilidade não é mais possível, então ela precisa criar estratégias e outras formas de funcionamento, só que ela não sabe, né? Ela não tem redes neuronais consolidadas e fortificadas para isso, né? Então, a nova atividade, a nova forma de funcionar, né? A gente está falando aqui da aprendizagem. O cérebro é capaz, mas a gente precisa criar estímulos. Então, a gente precisa criar um ambiente facilitador para que aquela nova habilidade seja desenvolvida, né? E a partir disso, aí precisa haver repetição, para que esse novo comportamento, que no início é cansativo, é exaustivo, porque precisa da tomada de consciência o tempo todo, ela se torne um padrão automático, né? A hora que se torna, no momento que se torna um padrão automático, o córtex não é mais muito recrutado, né? A gente recruta muito o córtex pré-frontal quando eu estou o tempo todo tomando consciência, né? Prestando atenção no que eu estou fazendo. Quando isso deixa de acontecer, eu consigo aliviar aí o meu córtex pré-frontal, porque daí esses circuitos automatizados, eles vão ser regidos principalmente pelo sistema límbico, né? Aquele processamento mais simples, mais rápido, que não precisa dessa tomada de consciência. Ele passa a ser automático, passa a ser padronizado, não existe mais a atuação da consciência. Enfim, para mudar, né, o processo de aprendizagem, ela vai gerar mudança. O tempo todo a gente está aprendendo, a gente está mudando. Mas para mudar, no nível que eu falo, olha, houve aprendizagem, né? Aprendizagem, eu preciso primeiro de desejo de mudança, né? Eu preciso que aquela pessoa que eu estou trabalhando deseje mudar. Por que eu preciso do desejo de mudança? Porque eu preciso da motivação dela. Porque no começo é muito exaustivo o tempo todo eu precisar prestar atenção no que eu estou fazendo, né? Tomar consciência sobre o que eu estou fazendo. Principalmente quando eu já tenho na minha vida padrões automáticos de funcionamento diferente. Então eu preciso de tomada de desejo, né? De motivação, persistência, né? E alinhamento de qual serão os meus novos hábitos, as minhas emoções, né? Então é um processo que, embora seja... É muito legal quando a gente começa a pensar assim, né? Que tudo é racional e emocional ao mesmo tempo. Não tem uma divisão, né? Não tem o que é do corpo, o que é das emoções, né? É tudo uma coisa só. Então, todo o processo, e aí volta um pouquinho que a gente estava falando, todo o processo de decisão, né, tomada de decisão de novos hábitos, né, daquilo que eu quero aprender, é um processo que ele também tem que passar pelo meu desejo, né? Então, também é um processo emocional. Obrigada.
Olá! Bom, nós vamos finalizar esse bloco com algumas dicas de leitura, de aprofundamento, de alguns instrumentos para vocês utilizarem aí na prática de vocês. Bom, a primeira dica de leitura que eu quero deixar para vocês é um livro. O livro se chama A Neurociência e a Educação, Como o Nosso Cérebro Aprende. É um livro bem legal que ele vai abordar como que a neurociências, né, de uma forma geral, pode contribuir para melhorar os nossos processos de ensino-aprendizagem, né? Então, como que todas essas ciências que estudam nossos mecanismos neuronais, nossas redes neuronais, enxergam os processos de aprendizagem. Um livro que vale a pena a leitura. A minha segunda dica para vocês, aqui é um artigo que vai também trabalhar com neurociências relacionadas à educação e processos de aprendizagem. O artigo se chama Neuroplasticidade e Educação, a literacia relacionada ao desenvolvimento cerebral. Então aqui, nesse artigo, a autora faz um levantamento bibliográfico de vários estudos sobre plasticidade cerebral durante o desenvolvimento humano. Então como que ocorre, né, nas etapas de desenvolvimento humano, a plasticidade cerebral, principalmente com viés especial para os processos de aprendizagem referentes à leitura e escrita. Uma outra dica, agora dicas aí de séries interessantes que vocês podem assistir, são séries que atualmente a gente tem no Netflix, disponíveis na Netflix. A gente tem uma série que se chama Truques da Mente, é uma série bem bacana. Ela traz diferentes jogos, ilusões, mágicas, né, vários experimentos que vão fazendo, né, interagindo com o telespectador e mostrando como que o cérebro interpreta a realidade e como que a interpretação da realidade pode frequentemente nos enganar, né? Então todos esses mecanismos de ilusão de ótica, né, que são desenvolvidos exatamente para enganar o cérebro, ok? Bastante interessante para a gente pensar os nossos mecanismos cerebrais de percepção e interpretação da realidade. Uma outra série bastante interessante, também disponível na Netflix, se chama Explicando a Mente, né? Nessa série ela traz bastante conteúdo relevante que vai falar de diferentes formas, né? Cada episódio falando da fisiologia do nosso cérebro, trazendo exemplos práticos e bem explicativos sobre o funcionamento humano. Eu acho que vale a pena vocês se aprofundarem, né? E aí a gente tem um campo enorme quando a gente pensa em todos os mecanismos de plasticidade, aprendizagem e funcionamento cerebral correlacionando com todo o comportamento humano. Vale a pena as leituras.